Hoje eu falarei um pouco sobre o motor rotativo da Mazda, também conhecido por Wankel, nome do seu inventor e dono da sua patente. O motor rotativo ele foi inventado por volta de 1924 e com o passar dos anos foi usado em várias aplicações como motos, aviões e carros. Ele foi usado por várias marcas como Mercedes, Volkswagen, Rolls-Royce, General Motors, Ford e enfim a Mazda. Mas com o tempo, a maioria dessas marcas desistiram de usar o motor rotativo pelos vários problemas que apresentavam na época. Logo após, somente a Mazda permaneceu com o motor Wankel, onde desenvolveram seu próprio motor rotativo. Ao longo dos anos, a Mazda desenvolveu vários modelos de motores rotativos, mas o primeiro modelo a ser produzido em série foi o 10A de 2 rotores que somavam 1000 cilindradas, depois veio o 12A que somavam 1200 cilindradas e o 13A que somavam 1300. Em seguida, os motores receberam atualização e vieram o motor 12B, o 13B e o 20B, com 3 rotores somando 2000 cilindradas. A Mazda também produziu um motor de 4 rotores, o 26B, porém esse foi produzido apenas para protótipos esportivos. A última geração do motor rotativo 13B é chamado de Genesis. Ele equipou o modelo RX-8 e foi projetado para uso de aplicação aspirada. Foi desenvolvido com portas laterais tanto para admissão quanto para escape, enquanto o 13B anterior tinha a porta de admissão pela lateral e o escape pela carcaça do rotor. O Genesis ele foi atualizado assim para reduzir consumo de combustível, emissão de poluentes e o barulho. Muitos sabem que, diferente dos motores de cilindro e pistão, o motor Wankel ele não utiliza o princípio da biela e manivela, e ele tem uma vantagem quando comparado a motores a pistão convencional. Como ele não tem esse movimento alternativo, ele tem um funcionamento mais suave e com menos atrito, e isso resulta em menos vibrações, devido ao fato de que só há um movimento rotativo. Além disso, ele gera mais potência e mais torque que o motor convencional da mesma cilindrada. Isso porque cada lado do rotor encontra-se uma fase do ciclo, gerando mais explosões por volta do eixo virabrequim do que um motor a pistão, que tem uma explosão por cada ciclo de pistão. À primeira vista, percebe-se um motor com menos peça que o motor convencional, porém ele tem um sistema de vedação de compressão nos rotores bem mais complexo que os anéis de pistão. No rotativo, a compressão é retida pelas laterais do rotor e pelo selo de ponta, ou chamado de apex seal, que fica na ponta do rotor. Quando essas vedações ou as vedações entre as carcaças começam a desgastar, acabam resultando na baixa durabilidade. Isso acontece por causa das altas temperaturas e a baixa lubrificação. Outro problema que acontece muito nos motores rotativos é a quebra do apex seal. Quando isso acontece, os pedaços que se soltam acabam destruindo a carcaça do rotor, comprometendo a compressão, como no motor de pistão, quando quebra um anel ou o próprio pistão, estragando o cilindro. Como o Wankel não usa válvulas para fazer a distribuição de admissão e exaustão, a entrada de ar e combustível é direcionada pelas portas laterais diretamente aos rotores, enquanto a saída dos gases é feita pela porta lateral ou pela periférica. E como em um motor de pistão, em que o comando de válvulas pode ser alterado para buscar maior aproveitamento, nos motores rotativos também é possível fazer essa mudança da mesma forma, mas através do redirecionamento das portas. Mas diferentes gerações de motores rotativos têm diferentes formatos de portas de admissão e escapamento e características gerais de fluxo de ar. Então você não pode mudá-los exatamente da mesma maneira ou usando o mesmo modelo de mudança de porta. Por exemplo, o mesmo modelo de porta de um 13B do RX-7, ele não se aplica a um 13B do RX-8. E o que realmente torna o motor rotativo atraente para o mundo de alta performance é o resultado obtido com o trabalho feito nessas portas. Existem diferentes formas de redirecionar as portas de um motor rotativo e cada um tem suas características bem distintas. As formas de redirecionamento de portas são conhecidas como a Street Port, Bridge Port e as portas periféricas. Para começar, é útil entender que esse trabalho se refere à modificação das portas de admissão, que estão localizadas na carcaça lateral, e as portas de escape, que estão localizadas na carcaça do rotor de alumínio, no caso do motor 13B do RX-7, ou na lateral, no caso do Genesis.
Ao aumentar os buracos das portas, se tem um efeito semelhante à troca de eixos de comando por um de alta elevação e de maior duração em um motor de pistão. Isso ocorre porque a forma de abertura da porta controla o ponto de fluxo e por quanto tempo a carga de ar pode entrar e sair da câmara de combustão. Portanto, se você mover a abertura da porta para fora, dessa forma você estará avançando o tempo de abertura da porta de admissão, enquanto estender a porta para cima atrasa o tempo de fechamento. Já no lado do escapamento, quanto mais você abaixa a parte inferior da porta, mais rápido ela abre e mais longa é a duração da abertura. Só que trabalhar as portas pode causar uma marcha lenta bem mais brusca, alguma perda de potência em baixas rotações do motor e também afetar a dirigibilidade em baixas rotações, mas você ganha bem mais potência em altas rotações. A Street Port é a mudança mais básica nas portas. Ela consiste em desgastar as bordas de cada porta, bem como algumas pequenas remodelações na abertura dela. O objetivo aqui é melhorar o fluxo de ar sem arriscar a perda de potência em baixas rotações. Aqui se tem um ganho de potência bem modesto, mas não insignificante, algo em torno de 10%. O Bridgeport geralmente é considerado o primeiro estágio nas portas de corrida. Existem algumas variações nessas portas, mas o conceito básico é adicionar uma nova porta de entrada ou uma espécie de sobrancelha ao lado da porta principal, como uma ponte na superfície da caixa lateral para que os selos laterais passem sobre essa área. O objetivo com a porta bridge é adicionar grande fluxo de entrada de ar, o que resulta em um aumento significativo na potência. A desvantagem da porta bridge já é uma marcha lenta irregular, resposta deficiente de baixa rotação e um aumento considerável no consumo de combustível. O mais extremo tipo de porta desse motor é chamada de porta periférica. Esse tipo de porta, na verdade, ele substitui as portas de admissão da caixa lateral por grandes portas circulares na carcaça do rotor. Isso significa que a sincronização da porta não é mais determinada pela borda dos rotores, mas sim pela vedação do apex seal, passando sobre a abertura da porta periférica. Este resultado é sobreposição extrema de admissão e escapamento, o que praticamente mata o desempenho de dirigibilidade em baixa rotação. Mas o caminho de admissão mais direta significa que você obtém potência de ponta, que pode ser entregue em mais de 9.000 RPM. Na verdade, é bem comum para rotativos de porta periférica girar 10.000 ou 11.000 RPM e fazer bem mais que 300 cavalos, mesmo aspirado. Porém, a vida útil do motor é encurtada pelo uso sustentado de alta rotação que sua faixa de potência precisa. Dito isso, os rotativos de porta periférica são normalmente uma configuração de motor apenas para corrida, onde a expectativa de vida do motor não é o foco, muito menos o barulho do escapamento insanamente alto, consumo de combustível horrendo e total falta de dirigibilidade em baixas rotações. Então, agora que você já conhece um pouco sobre as várias formas de preparação desse motor, eu vou falar um pouco do nosso projeto. Aqui temos o motor 13B Genesis. Esse é um projeto de preparação nosso e esse motor vai substituir o motor SR20 do nosso RX-7. Aqui eu escolhi esse modelo de motor por ter rotores de alta compressão, o que eu acredito que vai ajudar a termos respostas em baixo giro e ter uma boa potência em alta com baixa pressão de turbo. Eu vou optar pela preparação com porta periférica, só que a carcaça do motor Genesis não tem a saída periférica frontal, e sim pelos ferros laterais. Então vamos criar um motor turboalimentado com portas híbridas, que seria trocar a carcaça do rotor do Genesis por uma do 13B anterior. Nesse caso, usaremos a saída de escape lateral do Genesis e a periférica ao mesmo tempo, ainda assim trabalhando todas as portas. Já na admissão, será necessário isolar a entrada lateral e usar somente uma gigante porta periférica. Portanto, pessoal, se vocês querem acompanhar esse projeto, fiquem atentos aos vídeos do canal SPL Drift Team.